De um lado, um garoto que nunca teve nada e buscava o básico do afeto. Do outro, uma garota criada para ser uma arma de destruição em massa, sem nada para mentir, seduzir e matar. O que acontece quando a maior mentira da vida de uma assassina se torna a única verdade que ela deseja viver? Vou dissecar como a inocência do Denji desarmou uma das bombas mais perigosas de Chainsaw Man. Reze foi basicamente uma arma sem infância alguma, e para entender por que o Denji mudou a Reze, precisamos entender quem ela era antes dele. Reze não nasceu Reze, ela foi uma das crianças soviéticas, cobaias humanas, usadas em experimentos para criar super soldados. Ela foi moldada pelo frio, pela dor e pela obediência. Vive sob o controle de coleiras invisíveis desde que se conhece por gente. Quando ela chega na vida do Denji, ela tem um objetivo claro: o coração do Chainsaw Man. Cada sorriso dela no café, cada corada de rosto, cada piada, era tudo devidamente calculado. Reze era uma mestre em simular a humanidade, porque ela nunca teve permissão para ter uma de verdade. Ela viu o Denji apenas como uma missão rústica e simplória, mas foi aí que o plano dela começou a ruir. Ela não esperava que o alvo fosse tão humano, autêntico num ponto que bagunçasse com ela por dentro. A inocência do Denji, ele ser tão bobo, desarmou a Reze. O que mudou a Reze foi a pureza boba do Denji. Enquanto o mundo todo vê o Denji como um demônio poderoso ou um problema a ser sempre resolvido, esse mesmo vê a Reze como uma garota legal, e apenas isso. A cena na escola à noite, a lição de natação, ali Reze estava ensinando algo para ele, mas era o Denji quem estava dando uma aula de vida. A inocência dele em apreciar as pequenas coisas, como um café, um banho de chuva, o festival, começou a perfurar a armadura de gelo da Reze. Pela primeira vez, alguém não queria usar o poder dela. Alguém queria apenas, ênfase nisso, a companhia dela. Denji almejou isso mais do que ninguém jamais almejou pela Reze, e ela sabe disso. Quando Denji propõe fugir com ela, mesmo depois de descobrir que ela tentou matá-lo e passar por todo aquele caos, ele quebra, literalmente quebra, o sistema operacional da Reze. Ele oferece o que o mundo nunca deu a ela: o poder da escolha. Ele a transformou de uma bomba em uma garota que, pela primeira vez, sentiu de verdade o desejo de ser um rato do campo. Meio que ela sempre almejou ser o rato do campo, mas Denji mostrou que isso era realmente possível. Mas enfim, a Reze também mudou bastante o Denji. Não foi só ela que mudou. Reze foi fundamental para o crescimento do Denji. Antes dela, o desejo do Denji pelo amor era carnal e superficial, digamos assim. Ele queria tocar em alguém, queria o prazer básico. Reze deu a ele algo bem mais profundo do que isso: a conexão intelectual e emocional. Ela o ensinou a nadar, uma metáfora perfeita para aprender a sobreviver em sentimentos profundos sem se afogar. Com a Reze, o Denji conheceu o amor romântico clássico, aquele dos encontros, das conversas até tarde, dos segredos compartilhados. A farsa dela foi tão bem feita que acabou criando um sentimento real nele e nela também. E quando a farsa caiu, o Denji não sentiu apenas raiva, ele sentiu a dor da perda de algo que ele nem sabia que podia ter. Ele aprendeu que amar alguém envolve perdoar o imperdoável. Ele estava disposto a largar tudo por uma assassina, porque para ele, o que eles viveram foi a coisa mais real que ele já teve. E mesmo após muito tempo, como vimos na parte 2, ou quem já viu,
O Denji continua lembrando da Reze, e inclusive numa das maiores dores dele, junto com o Aki e a Power, obviamente, que são os maiores laços de vida dele. A parte mais triste de toda a história entre eles é que Reze decidiu agir tarde demais. No clímax, Reze tem a chance de fugir, de voltar para sua vida de espiã, ou simplesmente desaparecer, mas ela escolhe voltar para o café. Ela escolhe as flores do Denji, mesmo sem saber que ele estava com essas flores. A farsa virou verdade no momento em que ela decidiu em que o Denji valia o risco de morte. E a ironia cruel do Tatsuki Fujimoto é que no momento em que a bomba decide não explodir mais e viver em paz, ela é desativada pela máquina. Reze morre, entre aspas, tentando ser humana. E o Denji, ele fica lá, sentado, esperando com flores na mão, sem nunca saber, por um breve momento, que ele foi verdadeiramente amado por quem ele mais queria. A história de Denji e Reze nos ensina que o amor pode florescer até mesmo nos lugares mais áridos, mas que o mundo, às vezes, é cruel demais para deixar essa flor crescer. Reze mudou Denji a dar a ele uma cicatriz que nunca vai fechar, e Denji mudou a Reze a dar a ela um motivo para morrer como humana, ou pelo menos correr pelos ideais de um jeito humano e não como uma arma. No fim das contas, o beijo que tirou um pedaço da língua do Denji foi o mesmo que deu a ele um pedaço de alma. Mas o que torna essa relação tão especial? Por que ela é tão marcante no mangá? Por que ela dói tanto? E é aqui que nós precisamos tirar o chapéu pro mestre, pro Fujimotão. Ele constrói o romance de uma forma brilhante, aproveitando-se de uma arma que só ele sabe usar, a carência absoluta do Denji. Diferente de outros protagonistas de shonen, o Denji não conhece o amor. Ele não tem referências. Para ele, o amor não é um conceito abstrato ou poético, é algo físico, é presença. Fujimoto sabe disso e usa a Reze para preencher lacunas que o Denji nem sabia que tinha. Ela não apenas flerta com ele, ela o ensina, ela o educa, ela cria memórias onde antes só havia o vazio da sobrevivência. O brilhantismo está na subversão da farsa. Em qualquer outra história, quando descobrimos que a garota é uma espiã, tudo o que aconteceu antes perde o valor. Mas aqui o Fujimoto faz o contrário. Ele nos mostra que justamente por ser uma espiã treinada, a Reze era a única pessoa capaz de dar ao Denji a atenção, entre aspas, perfeita que ele tanto desejava. A farsa, no fim, era tão doce que acabou seduzindo a própria mentirosa. Fujimoto utiliza o silêncio e os olhares de forma magistral. Notem que, nas cenas de maior intimidade, o diálogo é quase escasso. O que fala mais alto, de fato, é a linguagem corporal. Quando Reze morde a língua de Denji no beijo, não é apenas um ataque, é uma metáfora visual sangrenta de como o amor e a dor estão intrinsecamente ligados na vida desses dois, entre aspas, monstros que tentam ser humanos. O romance é diferente porque ele não nasce da virtude, mas da necessidade. Denji precisa ser amado para se sentir como gente, e Reze precisa ser vista como gente para deixar de ser apenas uma bomba. Fujimoto constrói essa relação sobre uma base de vidro. É linda de se ver, mas todos nós, lá no fundo, sabemos que ela vai quebrar e nos cortar profundamente no processo. É um romance sujo, visceral, desesperado, bem longe dos clichês de escola, e é exatamente por isso que ele é tão inesquecível. Se existe a palavra para descrever o final desse arco, acho que seria angústia. O que mais nos machuca não é apenas a morte de Reze, mas o quase. Eles estavam a um passo de uma vida comum. O café, as flores, o plano de fuga, tudo estava ali, ao alcance da mão deles,
E o Fujimoto nos deu o gosto de um final feliz apenas para arrancá-lo de nós, da pior e mais cruel forma possível. Dói ver o Denji sentado naquele café, com aquele olhar de quem finalmente acreditou em algo, enquanto nós, os espectadores, carregamos o peso de saber que ela nunca vai atravessar aquela porta. É uma tragédia silenciosa. O Denji foi o único que viu a alma da Reze. A Reze foi a única que quis salvar o Denji de sua própria servidão. Ver esse encontro de almas ser esmagado pelas engrenagens do destino é o que torna Chainsaw Man uma obra tão visceral e tão marcante. E um pouco de extra será que a Reze não vai mais aparecer? Para os fãs que ainda seguram uma ponta de esperança, como eu, o mundo do Fujimoto é cheio de coisas inconcebíveis, improvisações absurdas. Sabemos que a Reza é uma híbrida, e híbridos são notoriamente difíceis de matar. E, cara, nossa, quase eu soltei um spoiler. Tem spoiler, tá? No que eu vou dizer a seguir. Enfim, enfim. Nós vimos novamente ela sob o controle da máquina, no arco final da parte 1, em um estado quase vegetativo, uma marionete de guerra, basicamente. Mas com a queda da máquina e o caos que se seguiu na parte 2 do mangá e que se está seguindo, cadê ela? Ela vai aparecer? Sabe? Muita gente espera que ela apareça, apesar de ter todo o negócio com a Asa e a Yoro não resolvido. E eu não sei como é que a Reze se encaixaria nesse momento da história. Obrigado por assistir o vídeo.